Gente, vamos lá. Obrigada, viu, por vocês estarem aí. Seguinte, na semana passada eu trouxe, na verdade, né, a gente vem falando esse mês sobre relacionamentos. Em alguma das minhas lives eu comentei que eu acredito muito que o maior propósito do ser humano sejam as conexões que nós fazemos. Nós desejamos ser felizes, mas a gente não quer ser feliz só por ser feliz. A gente quer ser feliz e compartilhar essa felicidade com aqueles que a gente ama, com aqueles que a gente aprecia e quer estar junto. E parte disso, né, parte dos nossos relacionamentos são as nossas conversas. Então eu trouxe já algumas coisas falando sobre isso, falei sobre o SEG na semana passada, que é muito importante para a gente abordar os conteúdos, né? Toda vez que a gente vai falar com alguém, abordar as conversas de forma SEG, né? De ser sucinto, específico e generoso nos nossos bate-papos. E hoje a gente sabe que não é toda conversa que é fácil. Então tem algumas conversas que são mais desafiadoras, mas que nem por isso podem deixar de acontecer. Apesar de muitas vezes a gente procrastinar, né? A gente procrastina, a gente justifica, porque sabe que isso é desafiador, é difícil a gente abordar uma conversa de confronto. É uma conversa muito desafiadora. E aí eu queria trazer para vocês hoje justamente um modelinho de abordagem de conversa. Ele é, na verdade, um framework, né, um script que a gente segue para poder abordar conversas difíceis. Então, quando a gente precisa falar sobre alguma coisa que vai incomodar mesmo, e sabe aquela conversa especial? Normalmente a gente tem muito disso no trabalho. E você precisa fazer algum pedido, alguma coisa, tá acontecendo um problemão, ou então em casa, no nosso relacionamento, e você sabe, tá protelando aquela conversa porque sabe que vai pegar em algum pontinho mais chato. Esse pode ser um tipo de script para você seguir. Então toda vez que a gente fala de uma conversa radical, ela tem o objetivo sincero de trazer a realidade à tona, que a gente muitas vezes enche de travesseiro para poder falar e enrola, ninguém entende merda nenhuma do que está acontecendo e no final você não tem o seu desejo atendido, o outro também não foi compreendido e a gente, né, ninguém consegue atingir o seu objetivo no final. Então, quando a gente fala, né, da conversa radical, ela tem um script que a gente segue, mas eu queria ler para vocês uma frase que eu gostei muito, que eu encontrei na internet esses dias, que fala exatamente sobre isso, né? Uma conversa cuidadosa é uma conversa fracassada, porque adia a conversa que quer e precisa acontecer. Então é exatamente isso. Quando a gente, sabe, vai enchendo de travesseiro a relação, quando a gente vai querer conversar com a pessoa e você começa, não, então, mas é que, viu, né? E você não vai direto ao ponto, porque claro, você não quer magoar, só que aquela conversa precisa acontecer. E no final das contas, se a gente for parar para pensar, a gente gostaria que do outro lado também houvesse honestidade nessa relação. Então quando a gente fala de conversas radicais, a gente está falando sobre trazer verdade para aquele momento e que a relação, na verdade, não se torne estremecida por causa disso, né? E eu montei, tá? Um script para trazer para vocês, então assim que terminar a live eu vou postar nos meus stories um modelinho e vou explicar para vocês agora. Se vocês quiserem ir anotando, pode anotar também, mas depois eu vou colocar nos stories para vocês printarem e seguir mais ou menos o modelo. Então, como que funciona esse modelo? Ele fala que a gente tem cerca de 1 minuto e meio para que o nosso interlocutor prenda a atenção no que a gente está falando e não comece já a encher de desculpas, porque é o que a gente faz nos nossos relacionamentos normalmente. O outro está falando e a gente já está ou pensando nas nossas desculpas ou em como a gente vai acusar o outro de volta. Então aqui fala que a gente tem cerca de 1 minuto para expor dessa forma o modelo para a pessoa que precisa ter essa conversa e daí sim essa conversa acontece de maneira mais madura, como deveria acontecer. Então qual que seria o primeiro passo? Identificar o problema. Então quando você vai chamar a pessoa para conversar, você já fala para ela sobre o que você gostaria de conversar. Então, por exemplo, né, eu quero falar sobre o efeito que tal coisa
tem sobre o que está acontecendo. Então, eu vou colocar isso depois para vocês nos stories, tá? Mas então a primeira coisa é identificar o problema. Toda vez que você for começar uma conversa, já fale sobre o que é essa conversa. A gente aprendeu lá no SCARF que o nosso cérebro gosta de ter um mínimo de controle da situação. Então quando você abre a conversa já explicando sobre o que se trata, fica muito mais fácil de ser objetivo, o nosso próprio cérebro consegue ter mais foco, manter mais a concentração no tema que foi posto em pauta. Então traga sempre, o primeiro assunto vai ser sempre a identificação do problema. Na sequência, você dá o exemplo específico, a evidência. Porque muitas vezes, quando a gente vai falar do problema, o que a gente está trazendo é o nosso julgamento sobre o que está acontecendo. Então, quando você traz a evidência, um fato que aconteceu, aí a gente traz fatos e dados e aí a pessoa consegue de fato se remeter àquela situação, àquele problema que está acontecendo, e aí ela consegue sim fazer com que o cérebro dela também trabalhe em prol da solução disso. Então, primeiro passo, falar, né, sobre a identificação desse problema. Segundo passo, trazer evidência disso, né? Então, tirar os julgamentos e trazer de fato a evidência do porquê esse problema está acontecendo, porquê que ele é importante, né? No terceiro momento, assumir as suas emoções. Essa eu acredito que é a parte mais desafiadora, porque normalmente quando a gente vai ter uma conversa dessa, a gente já fica em estado meio de ameaça, né? Então quando nós vamos conversar, a gente já tá faltando elemento na nossa conversa. Então esse é o tipo de conversa que você pode montar mesmo um script para você treinar na hora dessa conversa, especialmente quando a gente vai falar com um funcionário, com um par que você não tem, né, autonomia sobre ele, você precisa realmente expor o que está acontecendo, porque você precisa contar com o engajamento dele em alguma coisa que você precisa, né? Então o terceiro passo é assumir o seu sentimento, a sua emoção para aquela conversa que está acontecendo. Então você falou, né, olha, eu gostaria de conversar com você sobre tal coisa, porque isso está tendo um impacto assim, assim, assado, e né, o que está acontecendo é isso, aí você traz a evidência, e eu me sinto assim, né, eu me sinto preocupado com essa situação, eu me sinto triste porque está acontecendo isso, eu me sinto inseguro e tudo mais. Então assumir o sentimento que está por detrás dessa conversa é super importante, certo? Então esse é o terceiro passo, definir a emoção que está acontecendo, porque a hora que você legitima esse momento, esse sentimento e traz essa vulnerabilidade, eu já devo ter falado aqui com vocês sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que ela fala muito da importância de trazer para as relações o nosso estado de vulnerabilidade, porque quando a gente se mostra mais humano, o outro se mostra mais disposto a nos ouvir e traz mais empatia para a relação. Então, quando a gente mostra realmente como que a gente se sente naquele momento, o outro consegue se identificar um pouquinho melhor e saber que há um sentimento genuíno ali de desejo de solução, né? Então, o terceiro passo é identificar a sua emoção e colocar ela para fora, mostrar para ela como que você está se sentindo nesse momento. Quarto passo, por que é importante esse momento? Então é explicar por que essa conversa precisa acontecer. Então qual que é o objetivo disso? Por que vocês precisam falar sobre isso? Quais os ganhos, quais as perdas se nós não tomarmos uma providência, né? Deixar claro as coisas faz toda a diferença. Seja numa relação de trabalho, seja numa relação familiar. E o que a gente costuma fazer é só expressar o nosso desejo. Então quando a gente explica por que aquilo é importante, quais os ganhos, quais as perdas, quais as consequências, isso faz toda a diferença para esse momento que já está acontecendo, né? Essa conversa que já está acontecendo de um jeito diferente, certo? Quinto passo é também assumir a sua responsabilidade sobre esse problema. A gente costuma usar e jogar para o outro o que está acontecendo. Ah, mas está acontecendo porque a pessoa lá do outro lado não se comprometeu com o que nós estamos fazendo. Mas qual é a sua parcela de responsabilidade nisso? Então quando você vira para a pessoa e fala assim, isso também é minha culpa, eu poderia ter feito blá 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 blá, então peço desculpas por isso. A hora que você faz isso, você quebra o outro.
Então, se existe alguma barreira ainda nesse momento da conversa, ela vai ser quebrada, porque você está tendo, o outro percebe que você está tendo o interesse genuíno de resolver o problema, né? É claro que todo esse script, né, gente, ele não é simples de se fazer, ele é sim desafiador, a gente sabe, mas se você conseguir colocar todos esses elementos à mesa numa conversa verdadeira, com certeza a gente já tem um diálogo, né, muito mais construtivo, sem dúvida. Enfim, então o quinto passo é colocar a sua responsabilidade. Qual foi a sua contribuição para que esse problema também tivesse acontecido e não fosse solucionado ainda? O sexto passo é falar claramente o seu desejo de resolver. Então é colocar mesmo isso, né? Eu quero resolver isso com você, porque sabemos que é importante, né? Você já vai ter falado o motivo e tudo mais. Então assim, expresse novamente o seu desejo de ter aquilo satisfeito, de ter aquilo resolvido. E por último, né, o sétimo passo é você convidar outra pessoa para falar. E daí também, claro, você tem que amansar o seu coraçãozinho para esperar que o outro fale também. Então nesse momento da conversa você fala agora, né, gostaria que você falasse sobre o seu ponto de vista sobre esse assunto. E, gente, vocês conseguiram perceber o que a gente fez aqui, né? Então assim, quando a gente coloca esse passo a passo numa conversa mais difícil, mais desafiadora, que você sabe que do outro lado às vezes tem uma pessoa mais dura, mais resistente, a hora que você vai colocando esses elementos, provavelmente a pessoa ela vai quebrando as barreiras que existem naquela relação, fazendo uma escuta um pouco mais autêntica, mais genuína e com muita probabilidade de chegar a realmente uma solução de fato palpável. E aí, claro, quando você fez isso nesse script, e aí do outro lado você também tem que esperar ouvir, né? Então ouvir também de forma genuína, de forma generosa, como a gente aprende no SEG, né? Então a hora que você deu a chance para o outro falar, espere, ouça o que ele tem para dizer e vá procurando esses elementos que a gente fez nesse passo a passo. O que é aquilo que a gente aprendeu aqui? De expor sentimentos, de mostrar sua responsabilidade sobre o problema, como que isso tudo pode, conforme for acontecendo esse diálogo, porque daí você vai dar a chance para ele falar, você vai falar de novo, vocês vão ter um diálogo, isso tudo vai fazer com que a conversa flua muito melhor. E claro, aí tem algumas coisas que são importantes nesse momento. Evitar o julgamento, né? Evitar o julgamento, evitar palavras, por exemplo, assim, ai, você devia ter feito tal coisa. Então, né, a gente dar essa ordem, por mais que você seja o chefe dessa pessoa, é muito ruim. Então, a pessoa já perde o A da autonomia do SCARF, né? Então, quando a gente consegue colocar de forma mais, de forma que você quer construir com a pessoa a solução, é muito mais fácil para que o outro te ouça. Se ponha você nesse momento e imagina, né? Como que você se sente quando o outro chega impondo algo para você. Então, se a gente pega e fala algo diferente do tipo, e que tal se nós fizéssemos assim? É muito diferente do que falar assim, então você devia fazer, né, desse jeito. Então, quando você coloca de uma forma diferente, coloca de forma que vocês estão construindo juntos esse momento, a conversa ela vai tender muito mais para uma construção saudável, genuína e focada de fato na solução do que o contrário, né? E até para o nosso cérebro, quando a gente faz dessa forma, o nosso cérebro ele entende que há um desejo de solução e ele começa também a trabalhar buscando o foco, que foi o início da conversa. Quando você identificou o problema, o cérebro já fica mais focado quando a gente traz isso para o momento. Até uma dica para as reuniões, tá, gente? Toda vez que vocês forem fazer uma reunião, coloque à mesa o objetivo daquela reunião. Porque senão verá aquelas brigas, né, aquelas reuniões intermináveis que a gente não aguenta, que podiam ser um e-mail, podia ser, né, às vezes um Skype, uma coisa muito mais simples. Então, quando for para uma reunião, a primeira coisa que tem que ser estipulada numa reunião é a identificação daquele problema, o objetivo daquela reunião, sobre o que falaremos nessa reunião, quanto tempo teremos para falar disso. Quando a gente faz isso, nosso cérebro tende a ter mais foco, porque a gente dá uma ordem para ele, né? Então vamos falar sobre isso, então o nosso cérebro já tende a ter mais coerência no que ele vai buscar dentro das informações, né? Daquele caos de informações
que nós temos dentro do nosso cérebro. Buscando um pouco mais, falando sobre isso, eu fui atrás um pouquinho para ver sobre comunicação não violenta. Esse é o termo que se usa hoje, eu não sei se todos vocês estão familiarizados com isso. A Comunicação Não Violenta é um livro super famoso, eu indiquei ele, acho que no meu vídeos indicando livros, né, de dicas para o Natal. E eu dei essa dica porque ele fala muito, de forma muito prática, como que você aprimora relacionamentos. E o Marshall, ele é um psicólogo americano e nos anos 60 ele foi convidado a solucionar alguns problemas que estavam tendo, porque foi quando abriram nos Estados Unidos as escolas para negros e brancos estudarem juntos. E houve muitos conflitos na época. E o que aconteceu é que eles estruturaram um modelo de gestão de conflitos nesse momento, que se chamou a comunicação não violenta. Então ele fala que nós temos que passar por 4 momentos dentro da comunicação para a gente ter uma fala genuína e uma audição genuína também. E quais são esses 4 momentos? Primeiro, a observação sem julgamento, que eu acredito que seja a parte mais difícil. Como que é uma observação sem julgamento? Quando a gente vai falar, por exemplo, sobre futebol, né? O João, ele dá esse exemplo, exatamente esse exemplo no livro, né? Nossa, João é um péssimo jogador de futebol. Isso é uma observação, mas é uma observação cheia de julgamento. Como que é uma observação sem julgamento? João não fez nenhum gol nas últimas 20 partidas de futebol. Então a gente não está julgando. Isso aí, na verdade, são os fatos que trouxeram aquele nosso julgamento. Então sempre que a gente for começar uma comunicação, pensar nessa observação. Se a gente está inferindo alguma coisa, se nós estamos julgando de acordo com as nossas crenças, com os nossos paradigmas, ou se de fato há evidência. Então traga a evidência e não o seu julgamento para aquele momento. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, o sentimento. Olha só, tem tudo a ver, né, com o que a gente falou ali do Fierce Conversations, né? Trazer de novo o sentimento. O que pega na relação? E aí o sentimento é muito desafiador porque a gente confunde o sentimento do outro com o nosso sentimento. E aí ele traz, por exemplo, um exemplo lá, que ele fala, por exemplo, que a pessoa está indo viajar para os Estados Unidos porque ela ganhou uma bolsa de estudos e vai falar para a namorada que ele vai viajar. E, obviamente, a namorada não gostou. Só que como que ela pode colocar isso de forma genuína, sem que pareça que ela está sendo egoísta, porque ela não quer que ele vá, né? E sem parecer desamor, porque o sentimento dela é de desamor, né? Então ele comenta que ela tenta falar para ele assim, mas eu me sinto não amada agora. Só que o não amada não diz respeito a ela, diz respeito a ele. Como você sabe? Se você está inferindo um sentimento ao outro, qual que é o seu sentimento, né? Então aí você tem que trazer o seu sentimento à tona. Então eu me sinto insegura e que você vai ficar longe, não sei quanto tempo você vai demorar para voltar. Qual que é o seu sentimento e não o do outro nessa relação. Então esse também é um pouco difícil porque as nossas relações elas se misturam, né? Então as nossas emoções com as emoções do outro. Terceiro momento, a necessidade. Qual é a sua necessidade que precisa ser atendida? Que momento que é esse que está causando esse estresse da relação, esse momento dessa conversa? Qual é a necessidade sua que precisa ser suprida? E qual é a necessidade do outro que você também precisa atender, né? E o quarto momento é você fazer um pedido claro. Porque o que acontece, como a gente falou, né, sobre as conversas radicais, o que acontece muitas vezes é que a gente não deixa claro o nosso pedido dentro da conversa que está acontecendo. Então, qual é o pedido? Seja claro, traga evidência de como, o que e por que você quer que aconteça daquela forma. Quando você faz isso de forma né, sucinta, específica e generosa, você vai ter uma conversa muito melhor, uma comunicação muito mais habilidosa, né? E como eu já disse, somos seres sociais. Se nós aprendermos todas essas ferramentas, vai fazer toda a diferença pra gente aí daí pra frente, né? Não tenha dúvida que é muito difícil da gente fazer isso no dia a dia, é desafiador, mas se nós queremos adquirir hábitos mais produtivos, que nos aproximem dos relacionamentos que nós gostaríamos, então seria ótimo que nós aprendêssemos essas ferramentas que estão aí pra gente de presente
e a gente tem a oportunidade de construir relacionamentos muito mais poderosos, seja na esfera profissional, pessoal, familiar, enfim, né, gente? Bom, gente, é isso por hoje. Obrigada pela presença de vocês. Eu fico muito feliz de ver vocês interagindo por aí. E a intenção é essa, sempre trazer conteúdos que vocês possam aplicar no dia a dia. E no caso de hoje, a intenção era colocar uma ferramenta que você possa de fato colocar no passo a passo para você ter conversas mais poderosas. E eu vou fazer isso daqui para frente com mais frequência, porque o nosso cérebro é mais social e emocional do que racional. Então nada melhor do que a gente ter ferramentas para poder estimular ainda mais os nossos relacionamentos daqui para frente, né? Muito obrigada pela presença de vocês, super beijos e até mais. Beijo, beijo, beijo.